Eu tô desenvolvendo a minha própria criptomoeda. Ai, eu não faço ideia do que seja isso. Foi isso. A Frincoin acaba de ser classificada como o instrumento financeiro mais estável do mundo, superando o ouro, a bolsa e o milho de beira de estrada. Eu montei uma equipe com os maiores matemáticos e especialistas em criptografia que já existiu. Eles vieram desenvolver a Burns Coin. The door just asked me to buy your drink. Vou chegar tarde, Homer. Hanging with the Frank. No episódio de hoje, Lisa, após começar a fazer uma redação sobre o Frink, descobre que ele está desenvolvendo uma criptomoeda. O Frink consegue criar a moeda e se torna o homem mais rico de toda a Springfield. O Burns, revoltado, decide acabar com tudo e descobre uma fórmula para anular todas as criptomoedas. Triste pela sua solidão, o Frink decide abdicar de todo o seu dinheiro e acaba resolvendo a equação do Burns. Soltem os cachorros. O episódio começa com Lisa reunida com a família. Ela comenta que está muito animada porque Springfield finalmente construiu um restaurante vegano na cidade. Marge diz que já sabia que Lisa ia gostar da novidade e explica que Lisa merece sempre ter a comida que mais gosta. De repente, uma garçonete aparece e entrega a comida vegana para Lisa. Lisa pergunta se o Homer tem certeza de que quer comer naquele lugar. Homer ri e responde que pode comer qualquer coisa, sem problema. Bart não entende a situação e questiona se Marge e Homer estão bajulando a Lisa. Bart ri e brinca que Lisa deve estar na última refeição para ser tão bajulada assim. Aposto que você vai querer parecer magra no caixão, então eu vou comer sua sobremesa, valeu? Claro, pode comer. Você vai ficar igual ao papai. Marge garante que não é isso, que eles só querem deixar Lisa feliz. Então, Marge pergunta se Lisa já escolheu sobre quem vai fazer a redação de pessoa mais interessante. Bart comemora, dizendo que esse mistério foi resolvido. Ele comenta que a escola mais uma vez está colocando os pais um contra o outro para brigar pela atenção dos filhos. Bart diz que agora é a vez do Homer e que ele precisa se vender para conquistar a Lisa. Homer se aproxima de Lisa e diz que a conhece há muito tempo e até pode mudar os hábitos para comer sempre comida vegana. Marge comenta que a única pessoa mais importante que ela conhece é um homem laranja. Lisa anuncia que depois de pesquisar bastante, escolheu falar sobre o professor Frink. Homer não entende, então Lisa faz uma mímica para ajudá-lo a lembrar quem é o professor. Lisa explica que Frink dedicou toda a vida para ajudar o mundo através da ciência. Homer pergunta se Lisa pode dizer para ele se o Frink ficou em segundo ou terceiro lugar. Lisa responde que não vai seguir esse método de classificação. Homer concorda e reclama que não aguenta mais essa farsa da comida vegana. Ele então pega uma coxa de frango e devora na frente de todos no restaurante. Acho melhor eu não seguir por esse caminho. Tudo bem, então eu já posso acabar com essa farsa vegana. A cena muda para a Universidade de Springfield. Frink está lendo uma revista até que Lisa aparece. Ela agradece muito por ele ter deixado ela ir até o local de trabalho dele enquanto ele estava trabalhando. Hessler comenta que o Frink não recebe visitas desde a época em que o advogado dele tentava ajudar em um processo contra um macaco. Lisa pergunta quem é essa pessoa, e Frink explica que é a professora de humanas, e que eles só dividem a sala. Lisa liga seu gravador e pergunta desde quando ele está no mundo da ciência. Frink ri e conta que está nesse mundo desde que nasceu. Ele diz que nasceu graças à ciência, porque é um bebê de proveta. Frink explica que cresceu em uma família de químicos, e que a única forma de ser notado era fazendo coisas relevantes ou mudando sua voz. A única maneira de ser notado era através da ciência e mudando o tom da minha voz para que eles não tivessem como evitar de me notar. Ele comenta que, em um mundo cheio de pessoas inteligentes que já inventaram tantas coisas, ele era só um figurante. Lisa diz que sente pena dele por o nome não ser tão famoso. Frink responde que está tranquilo com isso, mas que tudo vai mudar porque está desenvolvendo uma criptomoeda. Lisa fica confusa e diz que não faz ideia do que é aquilo. Frink pergunta o que a escola está ensinando para os alunos. Lisa responde que só como pegar café para os professores. Frink então faz uma explicação rápida sobre criptomoeda para Lisa, que finalmente entende como funciona. Frink comenta que ainda tem muitas dúvidas sobre a criptomoeda, mas acredita que ela será o motivo pelo qual vai ficar rico. Uns dias depois, um jornalista anuncia que Frink conseguiu inventar uma moeda chamada Frink Coin, que o tornou a pessoa mais rica da cidade. O jornalista explica que a Frink Coin acabou de se tornar a moeda mais segura de todas, superando até o ouro e o milho de beira de estrada. Burns está assistindo a reportagem e fica indignado por haver outro bilionário na mesma cidade que ele.
Burns pergunta como Frink conseguiu acumular tanto dinheiro. Outro bilionário? Como ele conseguiu fazer dinheiro? Parafina, óleo de castor, espartilhos de barbatana de baleia para as mulheres? O assistente de Burns explica que Frink fez apenas uma criptomoeda. Burns comenta que ele também tem uma criptomoeda e que a guarda em uma cripto. O assistente diz que aquilo é diferente e explica que uma criptomoeda é uma cadeia de blocos matemáticos. Ele continua dizendo que com essa nova moeda digital, Frink acaba de se tornar a pessoa mais rica de Springfield. Burns não acredita e pergunta se ele não é mais o homem mais rico da cidade. O assistente confirma com pesar que infelizmente não é mais. Ele acaba chamando Burns de Monty, o que deixa Burns furioso. Burns questiona como ele se atreve a chamá-lo assim e diz que, se o assistente acha que pode falar seu primeiro nome só porque ele mastiga a comida devagar, está muito enganado. O assistente se desculpa e promete que isso não vai mais acontecer. Burns diz que é melhor mesmo e avisa que vai comer seu jantar. Ele pega um prato cheio de lagosta. O assistente comenta que é alérgico a frutos do mar. Burns ri e diz que ele não é. Burns ordena que o assistente comece a mastigar, chamando-o de Wayland. O assistente começa a mastigar a comida, mas acaba tendo uma reação alérgica. Sou Wayland. No dia seguinte, Lisa vai até a sala do Frink e pergunta como ele está lidando com a nova riqueza. Hessler comenta que Frink ainda não conseguiu investir nem um centavo em um desodorante forte. Frink explica que os primeiros 10 milhões foram apenas para pagar fundos de pesquisas e estudantis, mas que, mesmo tendo a riqueza que sempre desejou, ainda se sente frustrado e solitário. Lisa sugere que talvez esteja na hora de ele cuidar mais de si mesmo e pergunta quais são as coisas que Frink sempre quis ter. Frink responde que sempre desejou ter canetas de várias cores. Ele conta que até tentou inventar uma, mas não deu muito certo. Lisa diz que Frink pode comprar quantas canetas quiser e qualquer outra coisa que desejar. Hessler pergunta se Frink pode comprar um silenciador para o assobio nasal dele. Frink fica irritado e diz que Hessler nunca mais vai precisar escutar aquele assobio nasal. Um tempo depois, Hessler está sozinha na sala, mas ainda escuta o assobio. Ela comenta que não entende aquilo, já que Frink está em Chicago. Eu continuo ouvindo! Ele tá em Chicago! A cena muda para Homer, no bar do Moe, bebendo com os amigos. Homer comenta que Lisa se ofereceu para pagar a conta dele com o dinheiro que está ganhando graças ao Frink. Homer pergunta se o Moe aceita Frink Coin. Moe responde que aceita qualquer tipo de moeda, menos moedas europeias. Ele explica que perdeu todos os seus fundos de investimento por causa de uma moeda europeia e que não sabe o que o Frink deve estar fazendo naquele momento. De volta ao Frink, Lisa chega à nova mansão dele e pergunta se ele está mais feliz agora que conseguiu todas as coisas que queria. Frink responde que ainda não está e que mesmo com tudo o que sempre quis, não consegue se sentir nem um pouco alegre. De repente, uma encomenda quebra a janela e cai aos seus pés. Lisa se assusta, mas Frink comenta que aquilo é só uma entrega normal da Amazon. Continuo triste. Ah, coitadinho. Nunca vi uma entrega da Amazon? Se acalma aí. Já à noite, Lisa está reunida com a família, jantando. Ela comenta que todos ali deveriam ver como está a situação do Frink. Marge diz que sente muita dor por ele, porque ele não é rico na coisa mais importante de todas. Homer pergunta se era saúde, mas Lisa nega e explica que o Frink não tem nenhum amigo para sair e descansar. Lisa pergunta se Homer poderia levar o Frink até o bar do Moe. Homer reclama que isso seria pior do que receber visita das irmãs da Marge. Marge avisa que elas estarão chegando em 20 minutos. Homer muda de ideia e decide levar o Frink ao bar. Homer sai correndo e Patty comenta que nunca tinha visto um gordo andar tão rápido. Selma ri e pergunta se Patty tem algum cigarro. Patty responde que parou depois que foi para a Disney. Moe está jogando trivia com os frequentadores. Ele faz algumas perguntas, mas todos erram. De repente, Homer chega e pergunta se pode apresentar o novo amigo, Frink. Carl concorda e explica que o Frink não precisa achar que vai chegar e já entrar na parede de campeões do trivia. Que eu poderíamos ficar com vocês? Tá, mas jogamos há muito tempo. Não vão chegar do nada e entrar para a parede de campeões de trivia. Um pouco mais tarde, Frink começa a brincar com eles e acerta todas as perguntas, deixando todo mundo muito feliz com a presença dele. De volta ao Burns, ele está caminhando furioso pela usina. De repente, seu assistente aparece e o cumprimenta. Burns pergunta por que ele não está mais usando seu primeiro nome. O assistente pede desculpas novamente e comenta que não gostou de usar aquele vocabulário com Burns. O assistente elogia a caminhada que Burns está fazendo, já que a vaga dele está muito longe. Depois explica que tem um plano para tornar Burns o homem
mais rico da cidade novamente. Ele diz que juntou os melhores matemáticos da cidade para criar uma criptomoeda para Burns. Burns pergunta se isso será feito com moedas de verdade. Ele comenta que, se for assim, quer que as moedas sejam produzidas com um material radioativo para acabar com a vida de todos os mineradores. Smithers apresenta a nova equipe para Burns. Ele diz que todos estão trabalhando freneticamente para desenvolver a criptomoeda. Um dos membros da equipe comenta que descobriu vários erros no sistema de segurança da usina nuclear. Burns pede para Smithers dar um puxão no novo membro, e Smithers o faz, deixando o rapaz dolorido. As gerações estão crescendo exponencialmente. Smithers, mostra para esse sabidinho o esfregão de McKinley. Burns se aproxima da equipe e comenta que a única função deles é fazer uma moeda que o deixe tão rico que ele possa comprar quantos times de futebol quiser. Smithers se aproxima e pede para todos darem o melhor de si para criar a moeda. Mas, de novo, ele chama Burns de Monty, deixando-o furioso. Smithers percebe o que falou, diz que é um homem doente e que vai buscar ajuda urgente. A cena muda para Smithers em uma sala de ajuda em grupo. Uma psicóloga pergunta se ele tem raiva do Burns. Smithers nega, mas se abre para a psicóloga, dizendo que sacrificou muitas partes da vida para o Burns e que ele nunca retribuiu nada. A psicóloga receita um remédio para Smithers e diz que ele vai precisar disso quando tiver muita vontade de falar qualquer coisa para o Burns. Wayland, eu vou te passar uma prescrição de bajolantanil. Tome um toda vez que sentir vontade de falar o que pensa. Ah, muito obrigado. De volta ao Frink, ele está bebendo com seus novos amigos. Moe pergunta por que Frink ainda está no bar dele, enquanto poderia estar levando todos os seus novos melhores amigos para lugares melhores. Frink concorda que Moe tem razão e explica que vai levar todo mundo para os lugares mais legais de Springfield. Lenny pede para todos saudarem Frink, que diz que o número exato de saudações deveria ser 1,5. Lenny comemora e faz exatamente isso. Frink então sai com todos os seus novos amigos para os lugares mais chiques e caros de Springfield. A cena volta para Burns. Ele pergunta por que ninguém da nova equipe conseguiu desenvolver uma moeda nova. Um dos membros explica que a moeda do Frink é muito poderosa e que seria praticamente impossível criar uma moeda tão forte quanto a dele. Outro membro comenta que eles poderiam criar uma solução para acabar com todas as moedas existentes. Mas, para isso, precisariam resolver uma equação matemática extremamente difícil. Burns pergunta quanto tempo eles vão levar para terminar essa equação. Um dos membros responde que, mesmo trabalhando durante toda a vida, ainda precisariam de mais 900 mil anos para finalizar. Burns fica ainda mais irritado e começa a agredir a equipe. Ele comenta que não vai poder acabar com o banco do Frink, mas pode acabar com o espírito dele. Quanto ao Frink, se não posso quebrar seu banco, vou quebrar seu espírito. De volta ao Frink, ele está jogando baralho com seus novos melhores amigos. De repente, Burns aparece e pergunta se pode falar com ele em particular. Burns explica que os amigos de Frink não se importam de verdade com ele, só querem o dinheiro que ele tem. Frink diz que não acredita nisso, que seus amigos são pessoas de verdade e gostam de estar ao seu lado. Burns fala sobre a maldição de ser rico, nunca saber se as pessoas estão por perto por amizade ou pelo dinheiro. Frink começa a ligar os pontos e se pergunta se todos os seus amigos são sanguessugas. Ele olha pela janela e começa a desconfiar que todos estão roubando dinheiro dele. Frink fica sem acreditar no que está vendo. Mais tarde, Frink está sentado, dando uma entrevista para Lisa. Lisa comenta que está na última parte da redação, que é a conclusão de tudo. Frink diz que está muito triste e que não sabe se seus amigos estão com ele por dinheiro ou por amizade. Lisa explica que Frink não precisa se preocupar com Burns. Ela diz que Burns é uma pessoa terrível, que só gosta de ver o caos na vida dos outros e de atormentá-los. Lisa continua dizendo que Burns não entende nada sobre o coração humano. Ela conta que tem apenas 8 anos, mas já presenciou várias coisas na infância. Lisa explica que seus pais já se separaram várias vezes e que seu irmão é uma ferida no joelho da sociedade. Ela comenta que sempre tentou fazer amizade com cavalos, mas eles sempre acabam fugindo da cidade. Frink fica impressionado e comenta que Lisa já teve uma vida intensa, mesmo com tão pouco tempo. Lisa responde que nem tudo foi ruim, porque ela teve um amigo de jazz, mas que ele acabou falecendo. Poxa, você teve uma vida e tanto, hein? Mas nem tudo foi ruim. Eu tive um amigo de jazz. E morreu.
Um pouco mais tarde, Burns e Smithers levam a equação até a praça. Burns comenta que aquilo será uma solução fácil e que se colocarem a equação no meio da praça, uma pessoa aleatória vai aparecer para resolver o problema. Smithers pergunta o que vai acontecer caso o plano não funcione. Burns responde que vai chamar seus amigos Elu para resolverem o problema. Smithers explica que não será possível, porque todos os amigos de Burns já passaram para o outro lado e que os filhos deles também os acompanharam. De repente, Krusty aparece e pergunta se alguém ali vai resolver o problema. Ele reclama que toda a cidade é muito burra, porque construíram uma usina eólica num ambiente fechado. Todas as pessoas de Springfield começam a passar na frente do painel, comentando como aquela cidade é incompetente. Wiggum passa e diz que está feliz por não ser mais um outdoor falando mal dele. Chefe Wiggum, parem os próximos 6 Star Wars. Quem faria algo assim, Lu? De volta ao Frink, ele está na porta do bar do Moe com Lisa. Frink explica que sempre acreditou no método científico e que agora vai testar para ver se seus amigos realmente são amigos de verdade. Frink entra no bar e cumprimenta os supostos amigos. Carl diz que mal pode esperar para ficar no camarote assistindo ao jogo de beisebol. Lenny comenta que nem vai assistir ao jogo, só vai ficar comendo. Frink se desculpa e explica que teve alguns problemas e acabou comprando ingressos comuns para eles. Lenny mente, dizendo que tem um compromisso e precisa levar a avó para o jiu-jitsu. Carl continua a mentira e comenta que vai acompanhá-lo. Todos saem, deixando Frink sozinho no bar. Lisa entra e Frink comenta que o experimento ainda não está completo, que precisam testar mais algumas pessoas. Tá legal, calminha. O experimento ainda não está concluído. Vamos ver uma coisa. Já à noite, Frink está jantando com Kirk e outra pessoa. Kirk começa a rir e comenta que nunca entendeu como Frink consegue falar coisas tão sem sentido para ele. Frink explica que estava apenas falando em mandarim. De repente, a conta chega à mesa de Frink. Ele pergunta se alguém pode pagar a conta por ele, mas todos somem, deixando Frink sozinho de novo. De volta à casa de Frink, ele comenta que, a partir daquele dia, seu único amigo será a inteligência artificial. Um robô aparece e explica que seu primeiro pensamento independente foi não gostar do Frink. Mais tarde, naquela noite, Smithers acorda Burns e os dois começam a correr até a praça. Burns agradece a Smithers e comenta que estava tendo um pesadelo e que, se Smithers não o tivesse acordado, ele ainda estaria sonhando. Smithers pede desculpas e comenta que não deveria ter comido a segunda amora no jantar. Smithers explica para Burns que alguém foi até a praça e resolveu a equação que anula a criptomoeda do Frink. Todos ficam impressionados com a solução da equação na praça. O problema levou um arpão na cabeça, foi içado ao convés e teve as tripas retiradas. Matematicamente falando, Burns pergunta quem foi o responsável por resolver aquela equação. Romer se oferece, mas logo muda de ideia e comenta que estava apenas brincando. Burns diz que não se importa com isso e que agora ele continua sendo o homem mais rico de toda Springfield. Lisa comenta em silêncio que a única pessoa que poderia resolver aquela equação era o Frink. Frink aparece e pergunta para Lisa como ela conseguiu desvendar aquilo. Lisa explica que, depois de fazer uma enorme redação sobre ele e decorar a caligrafia dele, percebeu isso. Ela comenta que todo aquele dinheiro não tinha valor nas mãos do Frink e que ele poderia abdicar dele. Frink diz que está feliz com o que fez e que agora poderá seguir sua vida normalmente. Ao terminar de falar, Frink grita, dizendo que fez uma coisa muito errada e que, há poucos minutos, ele tinha $1 bilhão. Dólares não significa nada desde que eu possa te ver de novo. Nós vamos fazer isso? Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.